menos 25%, ou um terço dos indicadores O IPM paulista, IPM de Índice de Pobreza Multidimensional, né? Vocês estão vendo o logo do PNUD ali, do Governo do Estado. Na verdade, a ideia da pobreza multidimensional, como eu falei, ela foi desenvolvida lá na década já desde a década de 80, lembra do Índice de Desenvolvimento Humano, né? Acho que todo mundo já ouviu falar disso. A coisa foi evoluindo nos estudos de pobreza, principalmente do Amartya Sen, de tratar a pobreza como privação. E o PNUD foi um parceiro muito importante nisso, né? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, há vários índices de pobreza multidimensional. Nós fizemos um índice de pobreza multidimensional vinculado à política social do Estado de São Paulo e à realidade do Estado de São Paulo. Né? Quer dizer, a realidade social de cada estado muda, de cada cidade muda, então se você pode criar os seus indicadores a partir da realidade existente naquele seu microcosmo, melhor, tanto melhor. Bom, era um projeto, o índice foi desenvolvido para a política social como um todo, mas foi utilizado primeiro num projeto chamado Família Paulista, que existe até hoje, né, vinculado à redução da extrema pobreza, né, já na esteira dessa crítica de que precisamos chegar nas causas da pobreza para poder saná-las, né? Que já é uma discussão pós-Bolsa Família, né? A discussão do Bolsa Família ficou tão politizada que a gente esqueceu como é que a coisa evoluiu, né? A ideia não é só se é merecedor de transferência de renda ou não, né? A ideia é identificar quem são os pobres, quantos são os pobres, quais são as características dessa pobreza. Então, é uma abordagem multidimensional. Né, vocês que trabalham vocês da medicina da saúde pública, trabalham com multicausalidade o tempo todo, né? Isolar determinados fatores, analisar interações, fazer modelos de regressão. Então, a gente, da mesma forma, está olhando para a realidade social com uma abordagem multidimensional das causas. A lógica é a seguinte, quer dizer, se a gente trata a pobreza como privação, quando a gente vai pensar no indicador, a gente tem que partir do princípio de que essas privações elas são observáveis e elas refletem certas condições de vida, né? Então, a gente tem que aceitar isso. Quer dizer, que tem um indicador, que nada mais é que um conceito que a gente consegue observar e verificar na realidade, né? Então, a gente primeiro tem que partir dessa premissa, que é observável, né? Para a gente poder medir, a gente precisa observar. E segundo, que essas condições podem ser transformadas em função da nossa atuação. Então, vocês estão pensando em projetos sociais, apoiar projetos de políticas públicas, tem que primeiro partir de uma reflexão do seguinte: o que está no nosso poder transformar? Né, no Fórum da Manhã, se falou aqui, né, das grandes questões relacionadas à corrupção, burocracia, etc. Mas, assim, o que no âmbito da sua atuação você pode transformar? Então, você vai medir aquilo que você vai poder transformar pela sua atuação. Não adianta ficar medindo, né, pegar o RG, o CPF, pressão arterial da pessoa, o seu programa não vai atuar sobre isso, então não adianta colher os dados. Então, os burocratas, por favor, não reduzam o número de perguntas dos seus questionários e foquem naquilo que é transformável, né? E depois pensar na utilidade, né, do indicador, ou seja, nesse caso aqui, a gente queria priorizar atendimento para os mais pobres, a gente queria monitorar os diferentes tipos de pobreza para poder desenvolver políticas públicas focalizadas. Então, se a causa da pobreza era o isolamento social, por exemplo, a dificuldade de acesso a serviços, interessante a gente ter um projeto especificamente voltado para a busca ativa, por exemplo. Né, a gente sabe que as maiores pobrezas, às vezes, não estão na zona rural. Estão nas periferias das grandes cidades, com pessoas de mobilidade reduzida, pessoas de baixíssima escolaridade, pessoas com problemas psiquiátricos, que não se deslocam, né, têm dificuldade de sair das suas próprias casas. Então, não atendem, né, não acessam serviços de saúde, de educação, etc. Então, se a gente consegue identificar os diferentes tipos de privação, a gente desenvolve uma política focalizada para achar essa pessoa, né, e levá-la para o atendimento, dar o atendimento necessário. Então, o programa Família Paulista ele se baseou nessa premissa da atuação focalizada. Né? E, por fim, como eu falei lá, avaliar a eficácia das políticas, é ver se depois da nossa atuação, e aí vale para vocês também que estão pensando em projetos, se depois da atuação de vocês a situação melhorou ou piorou, ou não mudou nada. Processo de criação. Bom, a gente só chega no indicador no final. Primeiro a gente estrutura a política, né? Então a gente define as dimensões de atuação, a gente desenvolveu uma teoria da mudança lá dentro, né? A teoria da mudança é aonde queremos chegar e como vamos chegar lá. Quais são os resultados esperados para esse nosso objetivo, quais são os produtos que a gente tem que entregar, as atividades vinculadas a esses produtos, né? E a verba necessária para fazer isso tudo. Então, primeiro a gente pensa na transformação,
para depois pensar nos indicadores. A gente chamou, nesse caso específico, os especialistas. Por quê? A gente não ia reinventar a roda sobre a pobreza. A gente queria trazer pessoas da universidade para dizer para nós sobre políticas de combate à pobreza multidimensional que já funcionaram. Porque, no final das contas, a escolha do indicador vai depender da sensibilidade desse indicador, né, a refletir a política aplicada. E a política correta é aquela, né, a gente quer se beneficiar daquelas que já foram mais eficazes. Então, a gente só desenvolveu o indicador depois que a gente ouviu esses especialistas sobre as políticas mais eficazes e desenvolveu a nossa teoria da mudança. Então, fica essa lição também. Indicador é lá no final. Bom, uma questão pragmática, né, que sempre é importantíssima no monitoramento de políticas públicas. Você tem que trabalhar com as bases de dados já existentes. A gente vai trabalhar num estado de 40 milhões de pessoas, né, numa base de dados com 5 milhões de famílias, né, a gente tem que trabalhar com o que já existe, com o CAD único. A gente não vai sair distribuindo questionário por aí. É diferente da pesquisa acadêmica que você trabalha com amostra. Quando você faz uma política pública, você precisa ter o atendimento para todos, né? Então, a gente escolheu trabalhar com o CAD único, né, que é uma base de dados das pessoas que buscam os serviços sociais, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Não quer dizer que eles são elegíveis, mas são pessoas que buscam, né? O portal social, que é a base de dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, e o BI da própria SEDES, né? E aí, no final do processo, a gente capacitou tanto as SEDES como as prefeituras, que eram os entes conveniados, né, e os técnicos e o público em geral, para poder acessar esse sistema de informações. Mas essa parte eu vou passar rapidamente, que não é tão relevante. Isso aqui eu já falei. Bom, essa aqui, o que a gente trabalhou, né, com um processo participativo, com a equipe do programa, né? A gente pensou toda a matriz de monitoramento e avaliação. Vocês sabem a diferença de monitoramento para avaliação, não? Porque é tipo o Sandy Júnior, todo mundo fala junto, mas, na verdade, são coisas completamente separadas. Né? O Sandy Júnior, não é monitoramento e avaliação, não. Monitoramento, gente, é o acompanhamento dos indicadores, certo? Quer dizer, você produz a informação, você monitora e você acompanha. Né? Então, você produz um indicador relativo ao teu resultado, ao produto entregue, e você tem aquela informação. Então, dentro dos ambientes de negócios, né, é comum falar em KPIs, né, os Performance Indicators, não sei o quê. Então, assim, colher o dado e acompanhar a evolução desse dado é monitoramento. A avaliação é quando você utiliza essa informação do monitoramento no seu planejamento, né, e no refinamento das suas ações, para que elas sejam mais eficazes, para que elas sejam mais eficientes. Então, a avaliação envolve uma reflexão, envolve uma inteligência, né, relacionada à informação. Então, quando você integra o monitoramento no ciclo de projeto, você tem avaliação. Tá? De novo, enfoque pragmático. A gente teve que fazer duas versões. A gente fez uma versão baseada só no CAD único, que é para não deixar de atender ninguém, e fizemos uma versão ideal, que era uma versão ampliada, em que se aplicava um questionário adicional. Né? Então, se você quer começar do ideal, você não faz política pública, você tem que trabalhar com o que tem. Então, a gente fez um IPM simplificado e um IPM que necessitava de uma coleta de dados mais sofisticada, que é o ampliado. Né? E a gente trabalhou com duas grandes dimensões. Né? A primeira é a incidência da pobreza, ou seja, quantos são os pobres, seja no Estado como um todo, seja no município, seja no distrito, seja no setor censitário. A gente tinha toda essa resolução para trabalhar. Então, assim, a gente sabia identificar onde estavam os pobres, e a Secretaria sabe até hoje, né, nessas diversas escalas. Por que é importante saber o município e o setor censitário? Porque é lá que o assistente social atua. Né, o território da política pública é o município. Então, a gente conseguiu produzir a incidência da pobreza só com dados do CAD único. E a outra é a intensidade da pobreza. Ou seja, quão pobres são os pobres, nas diversas dimensões que eu vou mostrar já já. As dimensões escolhidas e ficaram um pouco restritas, na verdade, porque faltou saúde aí, que a gente acabou encaixando em redes e tal, porque o CAD único, os indicadores de saúde são poucos. A gente trabalhou com 4 indicadores de educação, 5 de habitação, 5 de trabalho e renda e 5 de redes, né? No total de 19 indicadores de pobreza. Então, aqui em linhas gerais, o que a gente trouxe, isso depois foi sendo adaptado, mas até hoje é utilizado dessa forma, né? A gente trabalhou, a partir daquele processo todo dos painéis de especialistas, da revisão de literatura, etc., essas diferentes causas da pobreza para poder atuar, né, em cada uma dessas caixinhas. Então, vocês vão ver aqui que saúde entrou meio de contrabando aqui, porque o CAD único é muito ruim para avaliar saúde, justamente porque tem o DataSUS.
né? Então, a gente colocou na dimensão redes aí um pouco algumas questões de saúde. Mas, se vocês olharem, não tem nada assim que seja muito controverso. É aquilo que a gente já sabe, né? Acesso à energia, acesso à água, saneamento, adequação construtiva, a qualidade do ambiente onde a pessoa mora, né? A densidade populacional do domicílio, né? Então, foram os indicadores que a gente selecionou previamente. Deixa eu só ver se isso aqui está aqui. Não, não está. Então, eu preciso só fazer um adendo dizendo o quê? Que a gente fez, sim, uma modelagem estatística, né, em que a gente analisou a covariância desses indicadores, né, para ver quais eram os indicadores que eram duplicados, que mediam a mesma coisa, e a gente retirou aqueles que eram redundantes. Então, há alguns fatores de determinação da pobreza que, teoricamente, atuam, mas que a gente não utilizou no indicador, porque eles covariavam. Então, a gente fez uma análise fatorial para determinar isso e eliminou os indicadores que tinham covariância. Tá? Então, aí a gente estabeleceu um corte, isso é o padrão, né, na análise de pobreza. Então, a gente considerou pobres multidimensionais as famílias com privações em pelo menos 25% dos indicadores, né, no caso do IPM ampliado, ou 1/3 dos indicadores no caso do IPM simplificado. As que não atingem esse corte não são consideradas pobres. Não quer dizer que não deve haver políticas públicas para essas pessoas, mas na hora de priorizar a política com recurso escasso, você tem que estabelecer um corte, a partir do qual você destina a política a essas pessoas. Então, é uma consideração pragmática. E quão pobres são os pobres? Né? Ou seja, de 0 a 100%. 0 a pontuação de uma família sem privação em nenhum indicador e 100 a pontuação de uma família com privação em todos aqueles 19 indicadores. Tá? E dentro de cada indicador também tem uma série de perguntas que a gente faz para chegar neles. Aliás, isso também para quem não atua na área e está pensando em atuar, um indicador, normalmente, ele é composto de diversas variáveis. Então, não quer dizer que, para eu chegar no indicador, né, eu estou perguntando uma coisa só. Né, eu pergunto várias coisas para depois fazer um indicador sintético. Depois a gente pode discutir sobre isso, que eu tenho, o tempo é restrito aqui. Né? Aqui a gente já falou também sobre isso, vou pular. Como é que a gente chegou, então, no nosso índice, né, no nosso índice composto? A gente pegou a incidência, que nada mais é do que o número de famílias consideradas pobres, de acordo com aquele critério, né, de nota de corte, dividido pelo total das famílias. Então, isso é a incidência da pobreza. E a intensidade da pobreza é a soma da pontuação das famílias pobres, dividido pelo número de famílias pobres, sempre pensando um território. Esse território pode ser o estado inteiro, pode ser o município, pode ser o bairro, etc. O que é o índice de pobreza multidimensional? A incidência versus a intensidade. Outra lição aqui. O índice sintético, ele diz muito pouco. Ele é uma boa ferramenta de comunicação. É legal, se você quer fazer as organizações ou as instituições competirem entre si, você faz um índice sintético e ranqueia, né? Todo mundo adora isso, né? Hoje em dia, na internet, está cheio, né? Os top 10, os bottom 10, não sei o quê. Então, para efeito de comunicação, o IPM é interessante, o prefeito que tem o IPM mais baixo vai lá, comemora, tal. Às vezes não é nem ele o responsável por isso, né? Deu 10 minutos? Ah, tá bom. Então é isso. Bom, então esse é o IPM que é o sintético. Então, é o seguinte, então aqui é só um exemplo, né? Município de Amparo, tinha 2.847 famílias no CAD único, dividiu por 716, a incidência é 1/4. Bom, todo mundo sabe fazer conta aqui. Pontuação das famílias pobres era 302, dividiu pelas 716 pobres, a gente chegou no IPM de 10,6%, né? Então a situação horrorosa seria 100%, né? Seria assim, a República Centro-Africana 100% e a Suíça é 0%. A gente ampara 10% que não está mal. Mas isso é um indicador sintético. Para você fazer a política, você tem que desdobrar esse indicador, né, para utilizá-lo. Seja para o diagnóstico, nesse caso, identificar onde é que estão as dimensões da pobreza, já estou correndo aqui. Seja para a priorização, identificar as famílias com perfil de extrema pobreza, os perfis, né, e a consistência entre pobreza monetária e outras privações. Então, esse exemplo eu não vou dar porque não tem tempo. Aqui é o monitoramento, né, mostrando as diferentes dimensões da pobreza visualmente. Isso é bastante, a gente utilizou bastante aí. E, por fim, para fazer a avaliação de impacto, que quem está na saúde pública conhece muito bem, que nada mais é que um ensaio aleatorizado, né, em que você compara as famílias participantes do programa com as não participantes. Cadastro único, tem um monte de informação que não é utilizada lá, que poderia ser utilizada para priorização. Então, você pega aquelas que estão no cadastro único e não participam do programa, versus aquelas que participam, aleatoriza a atribuição, e depois você consegue avaliar o impacto, e meu tempo já passou, obrigado.